Vamos então fazer as leituras. Já lemos o Dia do Senhor 7, agora vamos ler o texto da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 10, a partir do verso 37. Porque ainda um pouco de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará, mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e que é galardoador dos que o buscam. Nela, aliás, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça que é, segundo a fé. Agora vamos voltar um pouquinho lá para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, Romanos 4, e vamos ler a partir do verso 16, até o finalzinho. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 4, a partir do verso 16. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito. Por pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, estamos estudando a doutrina bíblica da nossa salvação, não é? Domingo 5 até o domingo 31 de nosso catecismo, toda a concentração é para ensinar como Deus nos salva. Já estudamos então nos domingos 5 e 6, e agora chegamos no domingo 7. Nosso catecismo então dá mais um passo no ensino bíblico da salvação. Para entendermos bem então a obra de Deus em favor da nossa salvação, nós precisamos fazer uma distinção, e ouçam bem essas palavras. Temos que fazer uma distinção importante para entendermos a obra da salvação. A distinção é entre aquisição, ou seja, é o processo ou efeito de adquirir, de tomar posse de algo, aquisição, e também de apropriação, não é? Que é o ato ou efeito de apropriar-se, apoderar-se, e isto no assunto da salvação. Então são distinções importantes. O catecismo, então, nos ajuda neste ponto específico, meus irmãos. Nos domingos 6 e 7, aliás, 5 e 6, estudamos sobre a aquisição da salvação. Não é? Ali confessamos que nossa salvação foi adquirida somente pela obra mediadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo adquiriu salvação.
Ok? Esse é um ponto muito importante. Já aqui no domingo 7, nós confessamos o que a Bíblia diz acerca da apropriação da salvação. Deus nos torna proprietários da salvação que Cristo adquiriu. Então, percebam bem, esse assunto é importante. Deus nos tornou proprietários da salvação que Cristo adquiriu. Tá? O Espírito Santo, então, nos torna participantes da salvação por meio da fé verdadeira. Não é? A aquisição é a obra, e aí, mais uma vez, vamos notar essa distinção, para compreendermos o princípio. A aquisição, então, é a obra de Deus por nós. Isto é, a obra de Deus em Cristo Jesus, o que ele fez na cruz do Calvário, certo? Enquanto que a apropriação, não é, da salvação é a obra de Deus em nós, isto é, aquilo que o Espírito Santo realiza, ok? Então, pensamos em a aquisição como a obra de Cristo por nós e a apropriação como a obra do Espírito Santo em nós. Então, isso é muito importante para a nossa compreensão, meus irmãos, tá? Aprendemos em Efésios 2:8, não é um texto que é bem conhecido, porque pela graça, não é, em Cristo, no caso, sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, quanto à doutrina da salvação, nós, reformados, confessamos que Deus nos salva em Jesus Cristo mediante a fé verdadeira. Agora, uma pergunta é importante para a nossa reflexão. Quem pode se apropriar da salvação conquistada por Cristo? Quem pode? Ele adquiriu, mas quem pode se apropriar dessa salvação que ele conquistou? A pergunta 20 começa dizendo o seguinte: todos os homens tornaram-se salvos por Cristo, assim como pereceram em Adão? Existe uma equiparação, não é, de princípio nessa pergunta. Então, será que uma coisa está diretamente relacionada à outra? Por isso a pergunta é importante. Todos os homens foram salvos, ou são salvos, ou tornaram-se salvos por Jesus Cristo, assim como todos pereceram em Adão? Tá? Nessa pergunta já encontramos a afirmação bíblica acerca da miséria do homem. Em Adão, todos os homens pecaram. Romanos 13:23. Todos os homens tornaram-se corrompidos e dignos de condenação eterna. Isso é a verdade bíblica. Mas é verdade também que Deus, em sua misericórdia, providenciou um caminho, ele providenciou um mediador, Jesus Cristo, para salvar o pecador de sua miséria. Nós não conseguimos naturalmente sair da miséria, então Deus providenciou quem pudesse nos tirar de lá, dessa miséria. No entanto, a questão a ser feita, ou a ser dita aqui é a seguinte: a quem exatamente Deus salva? Essa é uma pergunta importante para nós. Quem Deus salva? Quem pode ser salvo por Jesus Cristo? Quem se apropria da salvação? Não são todos os homens, mas somente aqueles que são unidos a Cristo por verdadeira fé. Essa é a resposta do catecismo. Então, essa equivalência, não é, que a pergunta 20 traz como princípio de que, por exemplo, se todos morreram, todos perecerão em Adão, todos são salvos em Cristo. E não é esse o princípio bíblico. Por isso a pergunta é importante. Quem? Quem se apropria da salvação? E a resposta: não são todos os homens, mas somente aqueles que são unidos a Cristo por verdadeira fé. Para ser salvo tem que estar unido a Jesus Cristo. Tá? Isso é importante. A Bíblia ensina isso claramente, meus irmãos. O ensino bíblico é muito nítido, é muito claro a respeito desse assunto. Mesmo assim, algumas pessoas têm ensinado que toda a humanidade será salva por Jesus Cristo. Este é o ensino do universalismo. E boa parte de pessoas que se chamam de cristãs, por exemplo, e outros grupos também, acreditam nisso. O problema é que não há base bíblica para isso. Não é esse o ensino da salvação de acordo com a Escritura. Ok? Jesus Cristo não morreu por cada indivíduo do mundo. Quem pensa assim está se apropriando de um senso comum e não daquilo que a Bíblia está dizendo. Vamos aprender isso aqui. Tá? Eles até apresentam alguns textos, não é, bíblicos para afirmarem esse tipo de dogma, por exemplo. Eles usam, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, e também 2 Pedro 3, verso 9. Ambos os textos, para os irmãos entenderem, parecem ensinar isso, porque usa a expressão todos ou então mundo, ok?
mas apenas parece, não é o ensino pretendido pelos autores, porque há um contexto de explicação a respeito de quem é que Deus salva. Tá? Então temos que ler a Bíblia com cuidado. O texto de 2 Pedro 3:9 nos mostra que Deus é longânimo, ok? E retarda seu julgamento para que seus eleitos, seus escolhidos, cheguem à fé e ao arrependimento. Ele poderia simplesmente acabar com tudo. Mas ele ordenou, ele, nesse sentido, decretou esse tempo para o chamamento dos eleitos, por meio da pregação do Evangelho. Tá? Enquanto aprendemos também, no texto que também eles gostam de citar, para falar sobre o desejo de Deus de salvar cada indivíduo deste mundo, não é? 1 Timóteo 2, verso 4, também nos mostra que Deus deseja que todos os tipos de homens, ou seja, de pessoas, ricos ou pobres, simples ou importantes, sejam salvos. Até aprendemos isso na pregação passada. No último domingo eu preguei sobre 1 Timóteo, capítulo 2, até o verso 6, ensinando que quando Paulo fala que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos, ele está se referindo a todos os tipos de pessoas, todas as classes, todas as etnias, todos os tipos de pessoas, pobres, ricos, não importa quem, todos os tipos de pessoas, e não cada indivíduo do mundo. Então é uma leitura errada do texto bíblico que eles fazem. Além disso, esses textos bíblicos não podem se contradizer com outros textos que afirmam que Deus salvará aqueles a quem escolheu na eternidade em Jesus Cristo, aos quais ele dará a verdadeira fé. Então nunca podemos desligar essas coisas. A verdade, meus irmãos, é que muitos são chamados à fé. Todos os que ouvem o Evangelho, todos, são chamados à fé e ao arrependimento pela pregação da palavra de Deus. Porém, também é verdade que nem todos se arrependem e creem em Jesus Cristo, mas permanecem com seus corações endurecidos. Ora, eu como um pastor, pregador, eu prego a qualquer pessoa. Eu ensino o Evangelho a qualquer pessoa. Qualquer um que me procurar ajuda para entender a Bíblia, eu vou explicar, eu vou ensinar. Nos cultos, nas escolas bíblicas, eu estou aqui para ensinar o Evangelho, para pregar o Evangelho. Mas o fato é que nem todos ouvem e creem. Muitos ouvem, mas continuam com os corações endurecidos. Certo? Isso é importante compreender e admitir também. A pergunta é, por que isso acontece? Por que quando há a pregação fiel do Evangelho, há pessoas que não creem de verdade, há pessoas que não se apropriam da salvação de verdade, não é? E se mantêm duros? O problema, esse problema aí revelado, não está no sacrifício de Cristo, ok? O sacrifício dele é perfeito. A obra de Cristo é perfeita para salvar a todos, ok? Mas o problema está, nesse sentido, na própria culpa dos homens incrédulos. Aí eu vou ler aqui, para os irmãos entenderem, os cânones de Dort, lemos o catecismo, eu vou ler cânones de Dort, não é? No capítulo 3, 4, no artigo 9, que diz bem assim, porque alguns dos que são chamados não vêm, né? Pela pregação do Evangelho. Certo? A página aqui é 138. Diz bem assim, olha. Muitos dos que são chamados pelo ministério do Evangelho não vêm nem são convertidos. Mas isso não é culpa do Evangelho, nem de Cristo ou do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que o chama pelo Evangelho ou até mesmo lhes concede vários dons. A culpa está nos próprios pecadores. Alguns deles não se importam com a palavra da vida, nem a aceitam. Essa é a realidade que nós podemos ver. Muitos ouvem, mas não dão crédito à palavra de Deus. Outros, de fato, a recebem, mas não a aceitam em seu coração e logo retrocedem, desistem, não é? Depois que desaparece aquela alegria de uma fé temporária. Ainda, não é, daqueles que sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e dos prazeres deste mundo. Ou seja, pessoas que é até legal ser cristão, mas a vida do mundo é tão mais gostosa, é tão mais atrativo para mim, é tão mais divertido o mundo lá fora. Lá pode tudo. Ser um cristão significa ter compromisso com Cristo. E para mim é demais ter que obedecer à Bíblia. Alguns são assim, tá? E não produzem, então, fruto. Esse é o ensino, então, do nosso Salvador na parábola do semeador, em Mateus 13. Então temos aqui uma boa resposta. O ponto é, meus irmãos, a morte de Cristo tem valor infinito. Tá? Ela é suficiente para a reconciliação do mundo inteiro. Ela é suficiente.
No entanto, segundo o plano redentivo de Deus, a obra de Cristo, ela é eficaz somente para aqueles que creem nele com a verdadeira fé. A obra dele tem poder para salvar cada indivíduo, mas a obra dele é eficaz somente naqueles que têm a verdadeira fé. Precisamos então observar que a ênfase do domingo 7 de nosso catecismo não é na doutrina bíblica da eleição. Isso trataremos em um outro dia, não é? Em outra pregação. Mas não é na apropriação da salvação por parte daqueles a quem Deus escolheu em Cristo. Então a ênfase é na fé, que é verdadeira. Portanto, meus irmãos, haverão de ser salvos todos aqueles que são unidos a Cristo por verdadeira fé e, portanto, aceitam todos os seus benefícios. Essa resposta nos revela algumas verdades importantes acerca da apropriação da nossa salvação. Então temos princípios importantes. O primeiro, observem bem, a apropriação da nossa salvação depende de Deus. A apropriação depende de Deus da salvação. Nenhum homem caído e morto em delitos e pecados tem condições próprias de crer em Cristo e aceitar seus benefícios. Nenhum ser humano, por natureza, consegue fazer isso. É capaz de fazer isso. Somente Deus, por seu poder e graça, pode nos unir a Cristo e nos tornar participantes e proprietários da sua salvação. Esta é uma obra de Deus. Por isso é que confessamos, não é, que somos unidos a Cristo por Deus e não que nos unimos a Ele, não é, por nós mesmos. A união com Cristo, então, não é uma ação nossa, não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus. Veja, nós, pela palavra de Deus, pela Escritura Sagrada, não ensinamos, não confessamos que nós nos unimos a Cristo, não é, por nossa fé ou por nossa capacidade, como se fosse de nós mesmos isso. Nós não temos capacidade de nos unir a Cristo. Não dá. Humanamente, isso é impossível a nós. Porque a nossa condição natural é de morte espiritual. A Bíblia ensina, então, claramente que Deus é quem opera, não é, em nós, para aceitarmos a salvação. O fato, então, de crermos na obra de Cristo, por si só, é obra de Deus. É a ação de Deus para nos levar a esta fé verdadeira. Não podemos, então, nos tornar membros de Cristo e participar dos seus benefícios sem a ação graciosa e poderosa do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Simplesmente não dá. Tá? A pergunta é, e como é que Deus nos une a Cristo? Como é que acontece essa união da parte de Deus? Mediante a verdadeira fé. Segundo princípio, a verdadeira fé é necessária para nos apropriarmos da salvação que Cristo adquiriu para nós. Lembre-se disso. Cristo adquiriu a salvação, não fomos nós. Ele adquiriu, ele conquistou, ele realizou, ok? Mas pela verdadeira fé é que nós nos apropriamos da salvação que ele realizou, que ele conquistou. Tá? O homem então precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. É por isso que nós pregamos. Se houvesse uma outra forma de sermos salvos, não precisaria pregar sobre Jesus Cristo. Eu não precisaria, como um pastor, dar ênfase a Cristo. O meu trabalho como um pregador cristão, ele perderia o seu valor. Não seria necessário pregar sobre Cristo. Mas é justamente porque só somos salvos por meio de Cristo, crendo em Cristo, é que tem que ser pregado a todas as pessoas. Cristo Jesus. A Bíblia nos ensina em muitos lugares acerca da necessidade da fé em Cristo para a nossa salvação. Não é? Ou seja, a Escritura está repleta de textos completos, de ensino claro a respeito desse assunto. Uma vez que a fé é necessária para a salvação, alguém poderia fazer essa pergunta. Raciocine bem aqui, com o tipo de pergunta que vem. Uma vez que a fé é necessária para a salvação, quer dizer então que somos salvos por Deus por causa da nossa fé? Nós somos salvos por Deus por causa da nossa fé? Alguns poderiam até entender. Então é a fé que nos salva? Há cristãos que pensam que sim. Que a fé salva. Que a base da salvação é a fé. Não é assim, irmãos. Não é desse jeito que a Bíblia ensina. Precisamos entender o lugar da fé em nossa salvação. Tá? Ela tem um lugar certinho na salvação que Deus dá ao seu povo. A fé não é a base para sermos salvos.
Ouçam bem isso. A fé não é a base. A base da nossa salvação é a obra perfeita de Cristo. É o que ele fez na cruz. É sua obra completa. O que ele fez na cruz. Não é? A sua ressurreição. Sua obra perfeita. Esta é a base para a salvação. A única base. Nossa salvação, então, depende do que Cristo fez e não de nenhuma obra nossa. E nem tampouco de nossa fé, ou o que chamamos de fé. Não depende disso. Além disso, é Deus, e observem bem, que nos concede a graça de crer em Cristo. Aprendemos isso mais uma vez em Efésios 2:8 e também em Filipenses 1:29. Deus nos concede a graça de crermos em Cristo. Então, volta ao argumento. Se Deus não nos concede a graça de crermos em Cristo, logo não creremos em Cristo. Crer é algo que Deus nos dá. Então, já vou entendendo aí qual é a origem da fé. Da onde vem a fé? Aquilo que Deus exige, Ele mesmo realiza pelos seus. Tá? Temos tudo em Cristo. A fé, então, meus irmãos, é o instrumento pelo qual nos tornamos proprietários da salvação. A fé é instrumento nesse sentido. Com ela, abraçamos a Cristo e todos os seus benefícios. Podemos até dizer que a fé, nesse sentido aqui, mediante a qual somos salvos, é como uma mão vazia, não é? Que se estende para receber, apenas para receber a salvação que Deus nos oferece em Cristo. Entende? É uma boa analogia. A fé é como uma mão vazia. Nós não temos nada que oferecer a Deus. Quem está, viajando na maionese, pensando bem assim, para mim a fé é a minha mão estendida, mas com algo que eu fiz para que Deus olhe e se admire da minha obra, das minhas obras. Totalmente errado. Quem pensa assim está achando que será salvo por mérito, porque merece ser salvo. Está vendo, Senhor, como eu sou melhor do que as outras pessoas? Como eu sou melhor? Olha, Senhor, eu oro mais, eu leio mais a Bíblia, eu vou mais à igreja, então eu sou melhor. É óbvio que o Senhor não vai me condenar para o inferno, porque eu sou melhor do que os outros, eu sou melhor do que o bêbado, eu sou melhor do que o drogado, eu sou melhor do que um monte de gente. Quem pensa desse jeito, irmão, está totalmente errado. Totalmente errado. O seu esforço pessoal não ajudará em absolutamente nada para a salvação. Porque não é alguém perfeito como Cristo oferecendo algo a Deus. É um pecador. Certo? Um pecador e, portanto, um imperfeito oferecendo a Deus sempre algo imperfeito e que ele não aceita. Ele aceita a obra de seu filho. Não o que nós fazemos. Nosso esforço, então, não vale de nada para alcançar a salvação. Mas o que Cristo fez? A fé, então, é apenas um instrumento. É a nossa mão vazia para receber, não é, a salvação de Deus em Cristo. Deus não nos salva, e ouçam bem, de forma automática. Mas Ele usa meios para isso. Ele escolheu os seus antes da fundação do mundo. A eleição, então, não é no tempo. É antes de Deus criar qualquer coisa. Tá? É antes da fundação do mundo. Cristo veio, então, para morrer por estes. E o Espírito Santo, ou seja, pelos eleitos. E o Espírito Santo concede a estes, isto é, os eleitos, a verdadeira fé. A verdadeira fé, então, ela vem, em última análise, da própria eleição. Porque a eleição é para a fé. Deus escolhe na eternidade para a fé. Ok? Embora a obra do Espírito Santo em nós seja sobrenatural, a obra do Espírito Santo de fato é sobrenatural, é um milagre. A obra do Espírito Santo em nós, para crermos em Cristo, é um verdadeiro milagre. Entendam, quando uma pessoa ouve o Evangelho e crê de verdade, não estou falando crer de fachada, não. Não estou falando porque a pessoa, mas é que eu gostei ali porque tem alguns jovens, e eu gosto de estar com jovens. Isso não é fé. Isso é apenas uma agregação social, mais nada. Estou falando de fé genuína. A pessoa ouve, crê de verdade de todo o coração. Cristo me salvou. É nisso que eu creio. Isto é um milagre, porque ninguém sozinho chega a essa conclusão. Nem a essa confiança. Isto é um milagre de Deus. Tá? Então, observem. Embora essa obra do Espírito Santo seja em nós algo sobrenatural, ela não acontece de forma extraordinária. Não é uma coisa solta assim. Tipo, sem o Evangelho, tem pessoas crendo em Cristo? Conversa fiada. Não leio Bíblia, nunca ouvi pregação, não quero saber de nada de igreja. Mas eu creio em Deus. Conversa fiada, balela. Isso não é verdade. Tá? O Espírito Santo opera a fé em nosso coração por meio do Evangelho. Ou seja, a fé vem até nós, verdadeira,
Por meio da palavra. É por isso que este é o livro mais importante de todos. Porque isso não vem do coração humano, isso vem de Deus. E ele usa essa palavra, isso que está escrito, para dar vida a pecadores mortos em delitos e pecados. Tá? Então, é por meio do Evangelho. Deus poderia salvar de maneira direta. Ele é Deus. Não há impedimentos para ele. Mas como já temos aprendido em toda a Escritura, não é? Aprove ao Senhor salvar os que creem pela loucura da pregação. Esta é a vontade de Deus, salvar por meio da pregação. Tá? Ele usa a pregação do Evangelho justamente para operar a fé. Então, a palavra é a espada do Espírito. É aquilo que o Senhor usa para ir até o mais íntimo de nosso ser, até o nosso coração, aquilo que é mais íntimo, e lá ele produz vida. É o que aprendemos, por exemplo, em Romanos 10, versos 14 a 17. Vemos assim que Deus, ele não exclui a responsabilidade humana de crer. Ele exige que creiamos em Cristo para sermos salvos. Eu, como um pregador, tenho que dizer a essas pessoas. Então, pastor, qual é que é? O que eu tenho que fazer? Crer em Cristo. Essa é a exigência de Deus, crer em Cristo. Não tem outro jeito, não. Não, mas não tem. Deus está ordenando, creia em Cristo. Quem crê será salvo. Tá? Ele exige que creiamos nele. O Evangelho chama os pecadores a crerem em Cristo. No entanto, sem o poder da graça, não é? Do Espírito Santo, ninguém poderá crer. Tá? O ser humano não tem capacidade de crer no Evangelho por ele mesmo, de maneira natural. Isso não é uma coisa natural, não. Isso é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, por meio da pregação do Evangelho. Em sua misericórdia, Deus então envia pregadores para proclamar a sua mensagem, a fim de conceder aos pecadores a fé no Senhor Jesus e salvá-los. Pois bem, essa turma, não é, que é tão desprezada lá fora, que ninguém dá a mínima, ninguém dá valor a quem abre a Bíblia e expõe a palavra do Senhor com fidelidade. A maioria das pessoas rejeitam quem faz isso. Pregação. Pregar a Bíblia. Que besteira. Muitos pensam assim. Mas o trabalho de um pregador é justamente anunciar a palavra, que é instrumento por meio do qual Deus dá a fé aos pecadores para que eles sejam salvos. Esse é o trabalho mais importante de todos. Mais importante. Pregar o Evangelho. Anunciar as boas novas. Porque é só assim que pessoas, né, conhecerão a verdade e serão libertos da escravidão do pecado. Só desse jeito. Sem a fé em Cristo, ninguém poderá ser salvo. Tá? Então guardem isso no coração de vocês. A fé é necessária para a nossa salvação, não como a base da nossa salvação. Então vamos lembrar disso. Mas como o meio pelo qual Deus nos une a Cristo. Tá? E nos faz aceitar todos os seus benefícios. A fé, então, não nos salva. A fé não é a base de nossa salvação. A fé é esse instrumento que nos une a Cristo, ok? Para que, então, possamos aceitar todos os seus benefícios. A fé nos une a Cristo. Hebreus 11, verso 6, a parte B. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Depois de mostrar, meus irmãos, que a verdadeira fé é necessária para a nossa salvação em Cristo, o catecismo segue explicando o que é a verdadeira fé. O que é? Qual a natureza da fé? Na pergunta 21. Observe que o catecismo usa a expressão verdadeira fé. Isso implica, se o catecismo fala que o que é a verdadeira fé, então a implicação lógica disso é que existe uma fé que não é verdadeira. Existe uma fé que é falsa. Ok? Temos que entender isso aí. Então, antes de vermos quais os elementos que constituem a verdadeira fé para podermos identificar o que é uma fé verdadeira, não é? Atentemos para as características de uma fé que é falsa. Tá? Vejamos então pelo menos duas características importantes aqui para entendermos o que é uma fé falsa. Vamos entender agora o que é uma falsa fé. Primeira característica, uma fé histórica. Fé histórica. Ouçam bem. Fé histórica é o tipo de fé que conhece e aceita as verdades da Escritura.
Geralmente naquelas pessoas que eu não tenho nada contra a Bíblia. É um ótimo livro. É um ótimo livro. Eu gosto das suas leituras, tem histórias fantásticas, maravilhosas, e tem muitos princípios morais aplicáveis à nossa vida. Ah, como o brasileiro gosta disso. Vai na casa de alguém, nós não temos esse livro na Bíblia, mas está ou em Salmos 24, 23, ou então no livro de sabedoria, para quem é católico romano. Está ali, aberto numa estante, empoeirando, porque ninguém lê. Né? As folhas todas amarelas, quando você passa uma página quase cega da folha branca, porque nunca foi aberto aquilo ali, nunca foi lido. Muitos são assim. Então é um tipo de fé histórica que aceita algumas verdades da Bíblia, não é? Da Escritura, como é um tipo de aceitação assim, é como se a pessoa ela aceitasse a Bíblia igual a qualquer outro que aceita argumentos históricos. Você está tendo aula de história na escola, está fazendo faculdade de história, não é? Então você vai e ouve, ou então lê um bom livro que conta para você fatos históricos. Você acredita naquilo. E você replica aquilo ali. Caramba, interessante, viu? Gostei muito da história aí do Van Gogh. Interessante. Muito boa história. Não conhecia, mas agora eu conheço. A pessoa dá esse mesmo tipo de crédito à Escritura. É um tipo de fé meramente histórica. Esse tipo de fé, irmãos, que não é verdadeira, é uma fé falsa, é o resultado, ou pode ser o resultado, de tradição. Tá? Resultado de tradição, de educação, da opinião pública e outros fatores. Por exemplo, geralmente nas escolas públicas do nosso país, no ensino fundamental, tem aula de religião. Não é assim? Para quê? Se é para estudar história dos povos e, portanto, das suas religiões, coloca isso na aula de história. Para que uma aula de religião? Professor de religião. Não é uma coisa útil isso aí. Sabe o que é gastar dinheiro à toa pagando alguém para poder fazer uma porra dessa? Inclusive porque geralmente quem dá aula de história de religião nem teólogo é. É uma turma que nem conhece bem, tá? Não conhece bem as religiões e não conhece bem o próprio cristianismo. Geralmente o que se usa são bases cristãs no ensino religioso. Especialmente pro lado do interior, quando você fala aula de religião, na verdade é aula de catolicismo romano. Não é? É aula da religião que eles consideram muitas vezes como se fosse quase que um tipo de religião do Estado aqui. Certo? Isso não dá fé às pessoas. Não dá fé às pessoas. E muitos se apegam a tais princípios que aprenderam. Por exemplo, eu comemoro o Natal. Isso quer dizer o nascimento de Cristo. Eu comemoro a Páscoa, não é? Referente, por exemplo, tanto à morte, sexta-feira da paixão, como também à ressurreição de Cristo. Muitos aprendem apenas por conta de tradição. É um tipo de fé histórica e não verdadeira, ok? Então, é uma fé apenas intelectual, não é algo do coração. Nós aprendemos a repetir, porque é tradição, é cultura, mas não é algo que nós confiamos de verdade no coração. Isso é uma fé falsa. Ninguém é salvo assim. Ok? A segunda característica, fé temporal. Falamos da fé histórica, agora fé temporal. Fé temporal é aquele tipo de fé que se persuade, ou então até se interessa, digamos assim, e até se alegra com as verdades do Evangelho. A pessoa fica até impressionada. Nossa, que coisas tão maravilhosas, não é? Feitas por Jesus Cristo. Mas essa fé, que é temporal, ela não tem raízes em um coração regenerado. Ou seja, um coração que foi restaurado pelo Espírito Santo. Que foi renovado pelo Espírito Santo. Não tem base em um coração assim. Tá? Ela é histórica. É uma fé temporária porque não permanece. Ela está condicionada a situações, a problemas. E não se mantém de pé nos dias de provação e perseguição. Então, quando vocês veem, não é, tantas pessoas, e vocês sabem disso, há muitas pessoas que o tempo todo, tem muita gente saindo de igrejas. As pessoas vêm visitar uma comunidade, nossa, que alegria, que igreja bíblica, que palavra maravilhosa, e nunca mais voltam. Ou então começam, ficam um tempo ali, é interessante, mas começam a passar por alguma dificuldade na vida, algum tipo de problema, ou surge um relacionamento, ou surge um trabalho novo, e a pessoa simplesmente joga aquilo que ela chamou de fé fora como se não fosse nada.
Para ela tanto faz. Estar com o povo de Deus e crer em sua palavra ou não. Eu estou passando por dificuldades, então eu não vou para a igreja mais. Eu estou passando por lutas, então eu não vou para a igreja mais. Ora, eu estou sofrendo na vida, eu perdi meu emprego, está acontecendo muitas coisas ruins, então eu não tenho por que ser cristão mais. Esta fé não tem raízes em um coração regenerado, é uma fé falsa. Ela é condicional. Ela está limitada à ocasião, a problemas. Quem diz crer em Cristo e o abandona nunca creu de verdade. Certo? Fé genuína não se perde, irmãos. É uma obra de Deus no coração do pecador. Não dá para você negar a Cristo se você de fato crê nele. É a verdade. Como é que você nega isso? Vocês acham que os cristãos hoje, e há 2.000 anos atrás, não é? Quando eles eram torturados e mortos porque eram cristãos, por que eles não negavam? Valia a vida deles, entende? Tipo assim, me parece muito vantajoso não sentir dor. Eu acho que é muito mais suave eu poder ir em casa com minha família e aproveitar com os meus filhos, com minha esposa, do que ser levado, não é, para um coliseu e ser dilacerado por leões famintos. Isso acontecia lá. Por que eles não abriam? Por que eles não negavam a Cristo? Porque eles criam de verdade. Não dá para negar quando você crê. Isso é fé genuína, mas uma fé temporal, condicional, limitada às circunstâncias, às situações, é uma fé falsa. E ninguém será salvo, como eu disse. Ninguém vai ser salvo de verdade, não é? Porque tem esse tipo de fé que é condicionada às situações. Porque não é uma fé verdadeira. Além disso, podemos dizer que todo tipo de fé que não está totalmente voltada para Jesus Cristo e não condiz com a verdade bíblica não é verdadeira fé, mas uma fé falsa. O que isso significa dizer para nós? Parece arrogância de nossa parte e é assim que o mundo vai nos tratar. Certo? Ah, vocês cristãos são muito exclusivistas. Não somos nós. É a palavra de Deus. Ele disse em sua palavra, ou eu creio em Cristo, ou eu creio no Evangelho, a palavra de Deus, ou eu não vou ser salvo. Ah, então se é assim, pastor, se é desse jeito, isso exclui as demais religiões. É exatamente isso. Essa é a verdade. Qualquer religião, ouçam bem, que não tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Qualquer religião que não tenha a Escritura Sagrada como sendo a palavra autoritativa e final de Deus, não é uma religião verdadeira. É uma religião falsa e o que se tem ali não é fé, porque não é na palavra de Deus. Não somos nós que determinamos isso. Deus é quem ordenou assim sua palavra. É por isso, eu sei que tem pessoas que se incomodam com isso. Ah, a minha raiva de cristãos é porque eles não sabem ficar na deles. Eles têm que falar de Cristo para as pessoas. Eles não poderiam ficar na deles? Fiquem aí nas quatro paredes de vocês e não falem de Jesus, não preguem. Façam como outras religiões que são muito mais pacíficas, na ilusão da cabeça deles, né? Mais pacíficas, e ninguém tenta falar de Cristo, convencer sobre Cristo. Mas a questão, nós fazemos isso porque, primeiro, o Deus Todo-Poderoso nos ordenou fazer assim. Temos que pregar. E temos que pregar sabendo o que é a verdade. Se a verdade existe e é Deus, é Cristo, a sua palavra, nós precisamos pregá-la. Nós precisamos defendê-la, anunciá-la, ensiná-la. E se há verdade, então a mentira é justamente a oposição à verdade. E nós não podemos nos calar diante da mentira. Então, por mais que o mundo, esse mundo, me perdoa a expressão, irmãos, esse mundo moderno, cheio de frescuras, se incomodem com cristãos que pregam o evangelho, problema, nós temos que pregar. Temos que anunciar a verdade, porque é Cristo que salva. Se nós amamos as pessoas, nós não vamos nos calar. Lembra de quando eu falei algumas vezes sobre nós não podemos ser politicamente corretos. Cristão de verdade não é politicamente correto. Ok? Politicamente correto é coisa de covarde. Cristão genuíno prega, testemunha, fala quando é questionado. Eu sou cristão, eu creio na palavra de Deus. Não é? Ainda que isso pareça para o mundo algo que exclui os outros. Mas a verdade é essa. Temos que crer em Jesus Cristo. Tá? E, portanto, todo tipo de invenção humana, religiosa, são coisas falsas,
é aquilo que se chama de fé falsa, ok? A verdadeira fé pela qual nos apropriamos da salvação em Cristo é totalmente oposta a essa falsa fé. Tá? Podemos então defini-la como a operação do Espírito Santo em nossos corações, por meio do qual ele nos dá um conhecimento seguro quanto à verdade do Evangelho e também uma confiança plena nas promessas de Deus. Preste atenção nisso. Conforme essa definição sobre a natureza da fé, observamos que dois elementos importantes se constituem. Conhecimento seguro, isto é, certeza, não é? Olha o desafio. O mundo hoje é um mundo de incertezas. Tem um monte de pessoas, de jovens bobões em faculdades, que enchem a boca para dizer: a verdade não existe, tudo é relativo. Ah, por favor, cara. Por favor. Vou mostrar como a verdade ela existe e não é relativa. Vá para o prédio mais alto e pule de cabeça. Sabe qual é a verdade? Que você vai morrer. Isso não é relativo. Porque a verdade existe. Hã? A verdade existe. Não dá para negar isso, não é? A fé genuína, verdadeira, então, ela é um conhecimento seguro. É certeza e também confiança. Estes dois elementos estão totalmente interligados. A palavra confiança aqui define, não é, de que conhecimento o catecismo fala para definir a verdadeira fé, a natureza da fé. É um conhecimento de fé que dá certeza e um conhecimento seguro, não é, que nos leva a confiar em Deus e em suas promessas. Conhecimento e aceitação da revelação do Evangelho, bem como a confiança nas promessas de Deus, caracterizam a vida de todos aqueles que têm a verdadeira fé. Quem crer de verdade, crê em toda a palavra de Deus. Não crê em porções da palavra de Deus. Quem crê de verdade não pede ajuda para a ciência para acreditar na palavra de Deus. Ah, irmãos, a ciência é muito empolgante, é muito legal. Eu gosto, eu amo ciência, é maravilhoso estudar, por exemplo, física, biologia, química, analisar, por exemplo, o universo. Isso é maravilhoso, isso é muito empolgante. Até mesmo a arqueologia, a própria história, tudo é maravilhoso. E glória a Deus por isso. Mas eu não preciso, ok, da validação da ciência para acreditar na Bíblia. Isso não existe. Quem crê de verdade, crê em toda a palavra de Deus. Então vamos observar esses princípios aqui, que são dois importantes. Primeiro, a verdadeira fé está baseada no conhecimento seguro da revelação de Deus nas Escrituras. Qual é o fundamento então da fé? Bíblia. Ok? Não é a história da carochinha e não é o que eu acho. Eu, como cristão, não tenho obrigação de acreditar em tudo que me dizem. Meu único compromisso é a palavra de Deus. Tá? Pastor, mas eu vi o quê? Um lobisomem. E ele se transformando até. E ele uivou para mim, pastor? Olha, eu não vou entrar nesse tipo de assunto, não tenho nenhum tipo de obrigação de dar crédito a esse tipo de coisa. Eu creio na Bíblia. Eu creio na Bíblia. Mas é verdade, pastor, um anjo todo diferentão, sabe? Um anjo dourado, não é? Ele me tomou em seus braços e me fez voar pelos céus. Ele mostrou aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Estou te mostrando tudo aqui. Né? Tem remédios bons de psiquiatras que ajudam com esquizofrenia. Irmãos, não. A Bíblia não me ensina a acreditar em qualquer coisa. Ser um crente não é ser um louco. Não confundam as coisas. Nós cremos na palavra de Deus. Há uma base, um fundamento para a fé. Então, gravem isso. A fé verdadeira está baseada no conhecimento seguro da revelação de Deus nas Escrituras. Alguém pode tomar conhecimento das verdades da Bíblia e, ao mesmo tempo, não aceitá-las como verdade. Isso é muito sério, então. Tá? Por exemplo, alguém pode conhecer e compreender intelectualmente a doutrina da justificação pela fé e, mesmo assim, não aceitar essa doutrina como verdade em seu coração. Então, não vamos confundir uma coisa. Não é porque eu entendo um texto antigo que isso significa que eu tenho fé. Ok? Eu vou fazer até um exemplo para vocês entenderem como isso é claro e importante. Vou colocar do lado de cá o irmãozinho, humilde,
cresceu na roça, só no cabo da enxada, a mão é cheia de calo, tanto trabalhar o dia todo no sol. Ele não pôde frequentar a escola. Ele não sabe ler, não sabe interpretar um texto de maneira muito clara. Se você falar para ele, faça uma redação, você vai encontrar muitos erros. Até quem está na escola também faz um monte de erro assim nesse sentido. Né? Fazer o quê? Esse é problema. Mas esse irmãozinho, ele não foi alfabetizado. Não teve o privilégio que muitos jovens têm hoje. Ele é um crente. Aí do outro lado tem alguém que não é um crente genuíno. Mas é alguém formado, é um PhD. Ele é formado na Academia Brasileira de Letras. O homem entende de texto. Ele manja de texto. De texto antigo, então, lê grego, lê hebraico, lê aramaico, lê latim. O que tem para ler de texto antigo, ele sabe. E ele vai para você e explica direitinho o que o texto está dizendo. E ele chega até a interpretar melhor do que esse irmãozinho simples que não teve a leitura. Mas esse aqui, ele não tem um conhecimento intelectual aguçado da Bíblia, mas ele tem fé dada pelo Espírito Santo, isto é, fé verdadeira. Portanto, o mínimo que ele conhece da Bíblia, ele crê de todo o coração. O mínimo, o pouquinho que ele conhece, ele crê de todo o coração. Ele ouve João 13,16, não como um texto bonito e poético. Ele ouve João 3,16, entendendo que isso é comigo. Deus me salvou, Ele me amou, eu creio disso de todo o meu coração. Esse irmãozinho aqui. E aquele PhD, não é? Aquele gênio, aquele megamente, né? Aquela pessoa tão instruída, lê e não confia no que a Bíblia diz. É um incrédulo. Esse aqui não tem salvação. Perecerá eternamente se ele não confiar no que esse irmãozinho confia, que é no que Cristo disse. Percebam a diferença? Tá? Então não é simplesmente eu entendo tudo isso. Não é. A fé não tem a ver apenas com conhecimento intelectual. Tá? O conhecimento seguro que constitui a fé verdadeira é aquele tipo de conhecimento que nos dá a certeza daquilo que conhecemos. Olha o irmãozinho lá que não teve leitura. Pastor, eu sei. Eu durmo tranquilo. Porque eu sei que quando Cristo voltar, Ele me levará. Eu morarei com Ele. Esta é uma fé verdadeira. E aquele outro que é um PhD, que é um doutor, mas eu tenho algumas dúvidas, sabe? Porque tem um texto antigo que diz assim, assim, assado, e também tem a opinião de um outro cara de uma outra denominação que é liberal, e também tem um teólogo fulano. Esse não tem fé verdadeira, irmão. É só um homem morto, cru, analisando textos. Ele não tem esperança nenhuma. Ele está mais preocupado com formas, está mais preocupado com estética, está mais preocupado com filosofia do que com a promessa de Cristo. O irmãozinho simples ouve e se alegra com a promessa de Cristo. O que é só intelectual, acha interessante. Mas não confia, não se alegra, não tem esperança. É o conhecimento, meus irmãos, o conhecimento pelo qual não só compreendemos, mas também aceitamos de coração toda a verdade que Deus revelou em sua palavra. Aquele que recebe de Deus a verdadeira fé, ele conhece e aceita como verdade o ensino bíblico a respeito da salvação. Ele confia, ele se alegra. Ele sabe, ele confia no Deus triuno. Ele sabe que é um pecador miserável e ele sabe que somente Cristo pode salvá-lo. E ele confia nesse Cristo que salva de todo o coração. Ele aceita a verdade do Evangelho. Ele não precisa, por exemplo, ver para crer naquilo que Deus fez por ele, mas ele crê no que Deus revelou sobre si mesmo em sua palavra, sobre a salvação que é ensinada em sua palavra. Então, o que é a fé? Ora, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Estamos aguardando algo. Mas quando eu tenho fé verdadeira, eu tenho certeza que isso chegará. A promessa de Deus. E a convicção de fatos que não se veem. Não se veem. O conhecimento da fé não é um conhecimento meramente intelectual, como um conhecimento científico, mas e agora preste bastante atenção, o conhecimento que a fé nos dá, a genuína fé,
é um conhecimento relacional. É um conhecimento pessoal, não é? Com Deus, que envolve tanto a mente como o coração. Quem crê de verdade tem um relacionamento com Deus. Tá? Tem um relacionamento com Deus. Quem crê de verdade não apenas admira a ideia de Deus. Não. Ele o conhece. Ele conhece a Deus. Tá? Conhece a Deus. Somente os que têm a fé verdadeira possuem esse tipo de conhecimento. Segundo, a verdadeira fé inclui a confiança, não é, plena nas promessas de Deus em Cristo. Confessamos que a verdadeira fé, além de um conhecimento seguro, é também a plena confiança nas promessas que Deus nos oferece por sua graça em Jesus Cristo. Essa confiança não está solta do conhecimento, não é? Mas ao lado do conhecimento. Ou seja, a minha esperança, a minha expectativa está totalmente ligada à Escritura Sagrada. Está ligada ao conhecimento da palavra de Deus. Para confiar numa pessoa, nós precisamos antes conhecê-la, não é? Lembra do que papai e mamãe dizia? Cuidado para não falar com estranhos. Especialmente no nosso país, né? Onde do nada as pessoas somem. Cuidado para não falar com estranhos. Para então termos confiança em alguém, temos que conhecer a pessoa. Isso é natural. Isso é do mesmo jeito em nossa relação com Deus. Se eu creio de verdade, não é? Então eu estarei aprendendo a sua palavra, e quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a palavra de Deus, quanto mais eu o busco na Escritura, mais eu o conheço. E esse relacionamento, ele melhora cada vez mais. Tá? Por outro lado, um conhecimento sem confiança é uma coisa fria e vã. Por exemplo, de que adianta saber, notem bem, quando alguém apenas tem um conhecimento sobre a Bíblia, mas não tem relacionamento com Deus, não tem uma fé verdadeira. Eu pergunto então, do que adianta? Do que adianta? Por exemplo, saber que Deus criou todas as coisas e as sustenta por seu poder, e não confiar que Ele é o Pai Todo-Poderoso e bondoso que cuida de nós. Será que adianta saber que há um Criador, mas não confiar que Ele é o meu Pai bondoso e poderoso que cuida de mim? Não adianta nada. Não me serve de nada isso aí. De que adianta, por exemplo, saber que Jesus... E aí, mais uma vez, olha o problema da tradição vazia. Saber que Jesus nasceu... Olha o Natal, que ele morreu. Olha a Sexta-feira da Paixão, que ele ressuscitou. Olha a Páscoa. E não confiar plenamente que o que ele fez foi em meu favor. Não adianta de nada. Tá? É só um ornamento na nossa cultura. Mais nada. Não adianta de nada. Tá? A verdadeira fé nos leva a confiar nas promessas de Deus. Um bom exemplo bíblico de alguém que recebeu um conhecimento seguro da revelação de Deus e depositou confiança nele foi o exemplo de Abraão. Paulo, falando sobre a fé de Abraão, por meio da qual Deus o salvou em Cristo, não é? Em Romanos 4, como nós lemos do verso 16 ao 21, não é? Ao final, não é? Ele vai falar justamente que, independente das circunstâncias, Abraão confiou na promessa de Deus. E pela graça de Deus ele foi justificado para a salvação em Cristo. As promessas que Deus fez a Abraão, meus irmãos, não é, eram destinadas a ele e à sua descendência. Ele não se importou com como isso vai acontecer, ele creu, ele confiou em Deus. Ele recebeu essas promessas e creu pessoalmente nelas. Tá? Um detalhe importante que observamos na resposta 21 é a confiança pessoal que um genuíno crente tem em Deus. Cada crente verdadeiro confia pessoalmente que Deus concedeu, por pura graça, não somente aos outros, mas também a mim, tá? A remissão dos pecados, a justiça eterna e a salvação somente pelos méritos de Cristo. Aquele que confia nas promessas de Deus, não é? Diz com confiança, essas promessas são para mim. Deus me salvou em Cristo. Cristo me perdoa e me dá a sua justiça e salvação. Confio no meu Deus e descanso na salvação que Ele conquistou para mim. Esta é a fé pessoal, verdadeira, de um verdadeiro crente. Como verdadeiros crentes, então, confiamos que nossa salvação não é dada por pura graça, nos é dada por pura graça, somente pelos méritos de Cristo.
Por verdadeira fé, Deus nos une a Cristo e nos faz participar dos seus benefícios. E esses benefícios que nos vêm por meio da fé, como consequência da nossa união com Cristo, são justamente esses, irmãos. Perdão completo dos nossos pecados, justiça eterna e salvação. Esses benefícios são coisas que nós não merecemos, mas Deus nos dá por pura graça, baseado apenas nos méritos de Cristo. Foi porque Cristo mereceu. Os méritos, então, de nossa salvação são todos de Cristo. E isso exclui qualquer mérito humano. Eu não fiz nada por mim. Deus fez tudo por mim. Cristo, então, é o autor de nossa salvação. Nele temos tudo o que é necessário para sermos salvos. Aceitamos tudo o que ele fez para a nossa salvação, justamente por meio da fé verdadeira. Agora eu quero concluir dizendo, lembrem-se e creiam, irmãos. Deus nos salva em Jesus Cristo mediante a fé verdadeira. Conhecemos então e confessamos essa verdade do Evangelho. Cremos que tanto a aquisição quanto a apropriação da nossa salvação resultam da graça de Deus em Cristo para conosco. Aprendemos isso na palavra de Deus. Pela graça somos salvos mediante a fé. E que tudo aquilo, aliás, todo aquele que nele crê, recebe remissão dos pecados. Louvado seja Deus pela nossa salvação em Cristo. Por sua fidelidade e graça, ele nos concede as suas promessas e as cumpre. Da nossa parte, somos chamados a confiar plenamente, não é, na promessa da salvação que Deus nos revelou em sua palavra. E aquele que de fato tem a verdadeira fé, pode se juntar a Paulo e fazer perguntas retóricas, perguntas que já têm uma resposta, não precisam de respostas, que já são óbvias, como essas, por exemplo, de Romanos 8. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou então, pessoalmente falando, quem me separará do amor de Cristo? E a resposta óbvia, nada, nem ninguém pode nos separar do amor de Cristo. Esta é a palavra da verdadeira fé no Senhor Jesus. Amém?